O assunto agora é com uma das pessoas que mais entende de clima no nosso Brasil, com a meteorologia, e hoje responsável pela Metsul, junto com os colegas delas, respondendo e trazendo inovações, principalmente em destaques e alertas para o Rio Grande do Sul. Meteorologista Estael Cias, da Metsul Meteorologia, muito bom dia. Muito bom dia, Fábio. Muito bom dia a todos que nos acompanham na acústica. Finalmente consegui, né? Que bom. Ir aqui pessoalmente, participar ao vivo, né? A gente está sempre com a agenda um pouco complicada, mas fico feliz de poder trazer essa informação aqui para os amigos aí da Zona Sul, da Costa Doce. Da mesma forma, eu quero te agradecer e quero te parabenizar, a equipe da Metsul Meteorologia fazendo um trabalho, olha, impressionante, perfeito, Estael. E serviu muitas vezes os alertas que vocês deram nos últimos dias, principalmente, alertas esses que muitas vezes foram declinados de uma atenção especial sobre a questão de o que pode acontecer nas próximas horas ou nos próximos dias. Eu acho que o Rio Grande do Sul, infelizmente, vivencia com uma tragédia, mas abre a cabeça para poder enxergar de que a meteorologia é um sistema importantíssimo de poder estar junto com administrações, tanto estadual como municipal e nacional, né, Estael? Não, sem dúvida. Acho que cada vez mais as pessoas estão começando a ter um espírito de prevenção, ficarem mais atentas, né, à condição do tempo, aos alertas, à previsão do tempo. Esse ano o Brasil passou por muitas situações extremas. Nós tivemos aquela chuva lá em São Sebastião em fevereiro, que a Metsul alertou. Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul 3 tragédias, né? 3 momentos lá em junho, julho e agora em setembro. Sim. E estamos no ano de Super El Niño, então serão muitos eventos ainda de chuva forte, de temporais, de granizo. E a Metsul realmente a gente tem esse espírito de alertar, é uma equipe que a gente está sempre voltada para o público. Nós somos do Rio Grande do Sul, nossa empresa nasceu aqui no Vale dos Sinos, então a gente sempre prestou esse serviço, não é de hoje, isso já vem de muitos anos e, claro, a gente entende que a população não tem, isso é nacional, né? Não é só do Rio Grande do Sul, essa cultura de prevenção, né? Sempre vai no pagar para ver, de repente não acontece, de repente muda. O Rio Grande do Sul é uma região que tem realmente múltiplos fenômenos, diferentes de outras áreas do Brasil. A gente registra, às vezes, vários fenômenos no mesmo dia e muitos, às vezes, severos. Então, acredito que na medida em que infelizmente, essas tragédias, essas perdas enormes vão acontecendo, as pessoas inevitavelmente ficam traumatizadas e, por consequência, muito mais atentas. Ô, Estael, a tua formação é aqui na Universidade Federal de Pelotas, né? Isso, eu sou formada em meteorologia pela UFPEL. Hoje, o Rio Grande do Sul tem 2 faculdades de meteorologia, então, assim, tem muita mão de obra especializada, então não tem cabimento, não existe um sistema de alerta mais efetivo, né, e melhor organizado dentro do estado, com tanta mão de obra aí, todo ano sendo formada no Rio Grande do Sul. E tenho mestrado lá na USP na área de tempestades. Então, é a área que eu gosto de trabalhar, com temporais, com tempestades. Então, é a área que eu sou especializada em trabalhar. E meu primeiro emprego foi em Defesa Civil. Então, assim, tem tudo a ver com o que eu tenho de experiência, né? Foram 7 anos na Defesa Civil do Estado de São Paulo. Então, é uma área que eu domino, uma área que eu tenho bastante experiência e que realmente eu gosto de trabalhar. São Paulo é uma coisa também extremamente delicada, como o Rio de Janeiro, né? Tem uma coisa bastante grande. Ô, Estael, eu não sei que tua manhã é sempre bastante complicada, mas eu queria te perguntar 2 assuntos. Primeiro, essa demanda de granizo que está acontecendo nos últimos dias no Rio Grande do Sul, agora Bagé, sábado, teve esse problema também sério. Isso é uma coisa que vai acontecer ainda mês de outubro, hein? Vai acontecer, porque se a gente fazer uma recordação, a última vez que nós tivemos um granizo em área urbana dessa proporção foi um ano de Super El Niño, foi em 2015, outubro de 2015, em Canoas, onde eu moro, na cidade que eu moro, inclusive a minha casa foi destelhada naquele evento, as janelas foram quebradas, e foi um ano de Super El Niño, em que a gente teve granizos não só em Canoas, a gente teve Nova Santa Rita, Porto Alegre, São Leopoldo. Em Nova Santa Rita, o granizo naquela ocasião chegou a ter tamanho de laranja, parecido com o que teve em Bagé, porque teve a gente recebeu algumas imagens tamanho de maçã até. Que coisa. Então, no ano de El Niño, a gente tem mais calor na atmosfera, ar mais quente, que forma nuvens gigantescas. E essas nuvens gigantescas, quando elas passam ali de 10, 15 quilômetros de altura, elas têm uma temperatura no topo de menos 80 graus Celsius. Então, tem muita água super resfriada, tem muita condição para formar gelo, e aí o gelo vai crescendo dentro da nuvem e pode trazer a esses episódios de precipitação de gelo. Tem uma classificação, né? Tem gelo
até 2 centímetros é um gelo pequeno, é um granizo pequeno que não tem grande risco, mas depois que passa de 7 centímetros já é considerado gigante, o diâmetro, né, de 7 centímetros. Foi o que aconteceu em Nova Santa Rita lá em 2015, foi o que tivemos em algumas partes de Bagé. E, infelizmente, esse é um risco ainda para outubro e novembro também. Pois é, nós temos aqui várias lavouras de fumo e o fumo é impressionante, é sensível como é ao granizo. Simplesmente acaba com a lavoura. Estael, vocês fizeram sábado já um pré-alerta e um alerta a respeito de um novo ciclone que se forma no Oceano Atlântico e isso pode trazer para a gente aqui na região, praticamente esse centro do estado do Rio Grande do Sul, chuvas torrenciais, ventos a partir de amanhã de manhã, é isso? Temos, apesar de ser um ciclone, sempre assusta, né, quando a gente fala isso, esse ciclone ele não é tão intenso, esse ciclone ele é clássico, as soluções, as saídas que nós tivemos agora de manhã dos modelos, colocam ele um pouquinho mais para o norte, no sábado, no domingo, estava bem na altura mesmo da Lagoa dos Patos, mas quase que em linha reta aí com Camaquã, Porto Alegre, nessa faixa. Agora de manhã, os dados colocaram um pouquinho mais para o lado de Santa Catarina, mas ainda impactando bastante o Rio Grande do Sul. Então, isso diminui um pouco assim, o risco, mas é pouco. A gente tem que estar atento, porque nós temos vários fatores aí dentro desse contexto. A Lagoa dos Patos muito cheia, o Rio Grande do Sul teve um mês de setembro excepcionalmente chuvoso, histórico. Porto Alegre já foi o setembro mais chuvoso, nem terminou o mês, mas já foi o mais chuvoso desde 1916. E aí falar que temos um ciclone, trazendo eventos de chuva forte na metade norte do estado. Isso não mudou, que é justamente em todas as bacias hidrográficas que vão desaguar aí na Lagoa dos Patos. Então, isso vai impactar muito a região de vocês, além da chuva forte. E aí vamos lembrar que aconteceu naquela outra semana, né? Que os açudes acabaram tendo problemas em razão da chuva, mas também da pressão da Lagoa dos Patos muito cheia. Então, fica esse risco aí. O meu colega Valério Veiga esteve em Tapes, Arambaré e São Lourenço do Sul esse fim de semana, domingo. E impressionante como a lagoa está alta. E Porto Alegre, se não me engano, agora há pouco eu vi uma foto daqueles degraus que tem ali, está no limite de transbordar para dentro de Porto Alegre, né? Exatamente. A medição de hoje de manhã estava em 2,70 e começa a passar ali com 2,90, já começa a água ultrapassa ali a região do cais, mas invade a cidade, oferece risco acima de 3 metros. 3 metros. E a Metsu acredita que isso pode acontecer nesta semana. E olha, isso só aconteceu em 1967, a última vez que realmente passou a 3 metros e que tivemos uma situação assim. Então, realmente a gente está numa situação, em termos de rios, de hidrografia, de alto risco no Rio Grande do Sul. E qualquer chuva que vem, a gente sabe que vai vir vários momentos de chuva daqui para frente. Os rios serão um grande problema, um grande desafio no Rio Grande do Sul nesse ano. Que coisa. Estael Cias, eu quero te desejar muito bom trabalho. Obrigado pelo trabalho de vocês que está fazendo, de alertas, impressionante. Vocês colocaram em xeque aí esse assunto do estado do Rio Grande do Sul em contratar, em ver como poder prever as questões do tempo, da meteorologia. Nós temos aqui lavouras que estão sendo plantadas, preparadas para produzir o alimento, que também estão dependendo dessas informações. Obrigado e parabéns pelo trabalho da Metsul, viu? Eu que agradeço, a gente tem essa parceria aqui com a Rádio Acústica, então eu convido os ouvintes a acompanhar nossos boletins, nossa previsão. A gente realmente é muito rigoroso com tudo que a gente divulga e obrigada por esse espaço aí para a gente poder ter esse bate-papo que é importante aí para o público que nos acompanha. Valeu, até mais, bom trabalho.